Enquanto isso, na sala de justiça. Nessa questão 16, há 3 afirmações. Vamos verificar se elas são verdadeiras ou falsas. Eu vou começar com a afirmação 3. A afirmação 3 fala que os pontos 2, 3, 4 menos 1 e 3, 1 pertencem a uma circunferência. Bem, uma circunferência ela é determinada por 3 pontos, só que esses pontos não podem ser colineares. Então, se eu tiver 3 pontos ali no plano, com certeza você consegue determinar uma circunferência, desde que os pontos não estejam alinhados. Como assim? Peguei aqui 3 pontos. Se estão alinhados, não dá para formar uma circunferência, né? A gente vai ter uma reta. E aí peguei esses pontos e coloquei no plano. Ah, você vai traçar uma reta ali e vai falar que é uma reta e pronto? Não, isso aí não é uma prova. Mas vocês podem fazer isso daqui, ó. Coloquei os pontos 2, 3, então está aqui, ó, 2, 3, esse ponto. 4 menos 1 está aqui, 4 na abscissa e menos 1 na ordenada. E 3 e 1, 3 na abscissa e 1 na ordenada. Eu posso formar esses triângulos retângulos aqui, ó. Então, eu tenho esse triângulo retângulo, tenho também esse triângulo retângulo aqui. Pronto. O que a gente pode fazer? Nós podemos verificar se esses 2 triângulos são semelhantes. Por quê? Se eles forem semelhantes, os ângulos serão semelhantes. E aí, você mostrando que os ângulos são semelhantes, nós temos que esse ângulo é igual a esse aqui, ou seja, nós temos uma reta cortada aí por uma transversal. E aí sim, se esses pontos estão em uma reta, eles são colineares, logo não dá para formar a circunferência. E aí fica fácil, por quê? Essa medida aqui nós temos. Essa medida aqui é 4 menos 3. 4 menos 3 é 1. Essa medida aqui nós também temos. Essa medida é 3 menos 2, que é 1 também. Pronto, agora ficou fácil, né? Aqui nós também temos essa medida aqui, ela é o 3 tirando 1, que é 2. E essa medida aqui, também nós temos, que é o 1 mais o 1 também é 2. Ou seja, esses triângulos, eles são semelhantes, pois nós temos 1 dividido por 1 é igual a 2 dividido por 2. Então, se eles são semelhantes, nós temos esses ângulos aqui iguais, e aí esses pontos estão numa mesma reta, sendo colineares. Outra maneira interessante de fazer também é pegar esses pontos aí e calcular o determinante. Então, a gente pega o ponto 2, 3, pega o ponto 4, menos 1, pega o ponto 3, 1. E aí nós completamos aqui com 1 e verificamos se o determinante é igual a 0. Calculando esse determinante, nós temos 2 vezes menos 1 vezes 1 é menos 2. 3 vezes 1 vezes 3 vai dar 9. 1 vezes 4 vezes 1 vai dar 4. E agora fazemos também a multiplicação, mas nós invertemos o sinal. Nós vamos fazer 1 vezes menos 1 vezes 3. Vai dar menos 3, só que eu inverto o sinal, então mais 3. Agora eu vou fazer 1 vezes 1 vezes 2. Vai dar 2, inverte o sinal, menos 2. Agora eu vou fazer 1 vezes 4 vezes 3. Vai dar 12. Troco o sinal, menos 12. De termos positivos, nós temos 9 com mais 4, 13, com mais 3, 16. De termos negativos, nós temos menos 12, menos 14, menos 16. Logo, isso daqui é zero. Então, se o determinante for zero, esses pontos também estão alinhados. Vamos agora à próxima afirmação. Na afirmação 2, ele fala que o lugar geométrico dos pontos x e y, tais que 6 vezes x ao cubo mais x ao quadrado vezes y, menos x vezes y ao quadrado, menos 4 vezes x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes y, igual a zero, é um conjunto finito no plano cartesiano R2. Primeiro, nós não sabemos que lugar geométrico é esse, né? Pois não parece nada com a circunferência, nada a ver com a equação da parábola, da hipérbole. Então, que lugar geométrico será esse? Será que a gente precisa mostrar qual é esse lugar geométrico para dizer se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Bem, não precisa dizer qual é o lugar geométrico. Vocês podem perceber que temos x em todas as parcelas. Então, eu posso colocar o x em evidência. Aqui vai ficar x vezes 6, que multiplica o x ao quadrado,
mais x que multiplica y, menos y ao quadrado, menos 4 vezes x, menos 2 que multiplica y. E isso é igual a zero. Para que tenhamos esse produto igual a zero, ou x é zero, ou esse fator aqui é zero. Então, nós já garantimos esse ponto aqui, ó, zero no x, e para qualquer y, nós vamos ter que isso daqui é verdade, ou seja, temos aqui infinitos pontos, porque isso daqui é para todo y pertencente aos reais. Então, fixei o x igual a zero, posso colocar qualquer y ali, que esse resultado vai ser zero, porque vamos ter, imagine que aqui seja 1000, 1000 vezes zero, zero. Então, há infinitos pontos, logo essa afirmação aqui é falsa. Essa daqui pertence à circunferência? Falsa também, não é isso? Não pertence. Essa daqui fala que tem infinitos pontos? Falsa também. Agora, se você quiser descobrir o lugar geométrico ali, aí você fatora. O que dá para fazer ali? Nós já temos aqui x vezes alguma coisa. Como eu tenho aqui um 6x ao quadrado, é interessante que eu coloque um 3 aqui. E aí, se eu colocar um 3 aqui, eu vou poder colocar o 3 em evidência. Mas eu não posso só colocar um 3 sem alterar nada. Então, o que dá para fazer aqui? Dá para eu colocar um 3 e tirar 2. Como assim? Vamos ver. 6x ao quadrado mais 3xy. Só que eu preciso ter apenas xy. Então, eu tiro 2xy. Tirei 2xy. Vê se isso não é a mesma coisa que xy. É a mesma coisa. Aqui, menos y ao quadrado. E aqui já dá para colocar o menos 2 em evidência. Então, vai ficar menos 2 que multiplica 2x mais y. Por quê? Menos 2 vezes 2x, menos 4x. Menos 2 vezes y, menos 2y. Vou colocar aqui agora o 3x em evidência. Então, vai ficar nessa parte aqui, 3x, que multiplica 2x, e aí nós vamos ter 3 vezes 2, 6, x vezes x, x ao quadrado, mais y, 3x vezes y dá o 3xy, e aqui dá para colocar o y em evidência, ou melhor ainda, o menos y em evidência. Vamos ter menos y, que multiplica 2x, mais y. Menos y vezes 2x de menos 2xy. Menos y vezes y, menos y ao quadrado. E aqui, menos 2 que multiplica 2x mais y. Bem, posso colocar agora o 2x mais y em evidência, pois ele aparece nas 3 parcelas. Teremos então 2x mais y, que multiplica o 3x menos y menos 2. Pronto. Só que isso tudo aqui, essa parte aqui de dentro, não é isso? Só que essa parte aqui, ela é multiplicada por x. Então, eu tenho x, vou até colocar aqui, x vezes essa parte, que é essa daqui, é igual a zero. E aí, o lugar geométrico, nós temos aí 3 retas no plano. Pronto, mas não precisava disso tudo. Verificou isso daqui, já verifica que ela é falsa. Agora, nós vamos para a primeira. Deixei a primeira ali por último. Interessante essa primeira. O lugar geométrico do ponto médio de um segmento AB com comprimento L fixado, cujos extremos se deslocam livremente sobre os eixos coordenados, é uma circunferência. Está aqui o plano. A gente colocou o segmento AB de comprimento L. Esse comprimento ele é fixo. Então, se o L for 5, nós vamos movimentar esse segmento aqui de tal maneira que a medida dele não se altere. Então, vou pedir aí para o Fubica. Fubica, coloca aí na tela, por favor, como vai ficar isso se nós mexermos. Isso aí. Mexeu para lá, mexeu para cá. Então, viram o que acontece, né? Quando nós mexemos. Eles estão fixos aqui nos eixos coordenados. Bem, aí ele fala sobre o ponto médio. Eu vou falar que esse ponto aqui, o ponto A, no x ele é zero, porque ele só vai caminhar no y, então no x ele é zero. No y eu vou falar que ele caminha no 2y. Professor, mas por que 2y ao invés de y? Ah, porque eu vou dividir por 2 e assim fica mais fácil, mas não tem problema se você fizer só por y.
Aqui eu vou chamar o x de 2x, né? Esse ponto aqui de 2x, e o y vai ser 0, porque ele vai caminhar aqui só no x. Só o x que vai variar, o y não. Está sempre aí. E o ponto médio? Bem, o ponto médio M, vou colocar aqui, o ponto médio ele vai ser o 0, 2y, somado com 2x, 0, dividido por 2. Teremos, então, 0 mais 2x, vai ficar 2x. 2y mais 0, 2y. Dividido por 2. Então, eu divido 2x por 2, que dá x, e divido o 2y por 2, que dá y. Então, nós acabamos de descobrir que esse ponto médio aqui, ele é o ponto de abscissa x e ordenada y. Ok, só que nós não sabemos ainda nada sobre o ponto médio, só isso, que a ordenada é y e que a abscissa é x. Mas nós sabemos sobre esses pontos B e A que esse triângulo aqui ele é retângulo. Então, nós sabemos desse ponto que se aplicarmos Pitágoras, aqui nós temos 2x e aqui nós temos 2y. Temos, então, que 2y ao quadrado, né, o quadrado dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, 2y ao quadrado mais 2x ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Como esse L é fixo, então, L ao quadrado. Temos aqui 2 ao quadrado, 4, y ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4, x ao quadrado, igual a L ao quadrado. Dá para dividir ambos os membros por 4. Então, vou dividir ambos os membros por 4. 4 dividido por 4 é 1, fica só o y ao quadrado, pois 1 vezes y ao quadrado é y ao quadrado mesmo. O mesmo acontece aqui, vai ficar x ao quadrado, igual a L ao quadrado sobre 4. Só que o 4, ele é 2 ao quadrado. Então, aqui nós podemos escrever 2 ao quadrado. E aí podemos escrever também isso tudo aqui elevado ao quadrado. Pronto. Nós temos aqui a equação da circunferência, ou seja, x e y, eles cumprem a equação da circunferência. Logo, o lugar geométrico desse ponto médio é uma circunferência. Então, ele fala que é uma circunferência, é isso? Deixa eu ver aqui. Pertence a uma circunferência. Isso aí, esses pontos pertencem a uma circunferência, logo essa daqui é verdadeira. Então, a primeira é verdadeira, a segunda e terceira são falsas. Vamos ver qual a alternativa aqui. Apenas a 1 é verdadeira, a alternativa A. Então, um abraço, galera. Curtam o vídeo, compartilhem, inscreva-se no canal e até a próxima.